Bom dia, minha gente! Me chamo Hanna, sou bolsista do PIBID da Fafidam aí de Limoeiro do Norte e eu, juntamente com a minha colega e dupla de bolsa, Elizabeth, preparamos uma videoaula muito interessante para vocês. O PIBID é uma bolsa da universidade que tem justamente esse intuito de fazer essa ponte entre os universitários e o ensino fundamental, tem o intuito de fazer essa coisa que está acontecendo aqui agora entre nós, essa interação. Infelizmente, de forma remota, por conta de uma pandemia, que ainda estamos vivendo em uma pandemia, Mas se Deus quiser, um dia nós vamos nos encontrar. Assistam uma videoaula, comentem. Logo após a videoaula, tem uma atividadezinha de revisão do conteúdo. Preparamos essa atividade, eu e minha colega, com muito prazer para vocês. Ela vai se apresentar agora e logo após a gente tem a videoaula. Prestem atenção e respondam o questionário. Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Elizabeth e a gente fez essa videoaula para vocês. É uma pena que não podemos estar no presencial nesse momento, mas mês que vem vai vir um encontro presencial e a gente vai fazer uma aula bem bacana. Então é isso e fique com o vídeo. O tema da aula de hoje é população indígena no Brasil colonial, embates econômicos, políticos e culturais. O nosso objetivo é descrever e contextualizar os processos da dizimação da população nativa do Brasil colonial. Então, basicamente, pessoal, o nosso objetivo é compreender como a chegada dos portugueses, dos europeus, afetou diretamente a vida dos nativos que existiam aqui na terra que hoje nós temos como Brasil. Então, como essa chegada afetou a vida dessa população, causando a diminuição da mesma. Eu trouxe esse gráfico para vocês, que é um gráfico com dados retirados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma estimativa da população indígena no século XVI. Então, a gente tem essa divisão por territórios, que são os estados que nós temos hoje, Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima, entre outros. E no final a gente tem um total, que é o que eu quero mostrar para vocês, é o nosso foco. É o nosso foco para que eu trouxe esse gráfico. Então, quando você soma todos esses territórios, você tem um total que dá, como observado aí, quase 2.500.000 indígenas. Quando você soma todos os territórios. E nesse próximo gráfico, que já é uma contagem da população indígena no século XX, nós temos aí, todos os estados, e no final, quando soma-se tudo, nós temos um total de 300.000 indígenas. Então, como observado, é uma diminuição muito grande. E hoje a gente vai estudar como a chegada dos europeus, dos portugueses, fizeram para contribuir com a diminuição dessa população. Então, basicamente, vai ser sobre isso que vai girar a aula de hoje. Aqui no contexto histórico, a gente vai indagar, vai se perguntar o porquê Portugal. A gente vai falar, como iniciou esse contato dos portugueses com as terras brasileiras. Para isso, a gente precisa entender como que a nossa história ela começa. A nossa história ela começa desde o contato dos portugueses, os primeiros contatos com as terras brasileiras. Mas isso acontece muito antes de 1500, O que a gente sabe na história é a partir de 1500, mas isso acontece muito antes. Então, assim, primeiramente, a gente precisa voltar, sair um pouco do Brasil. Precisamos também problematizar isso. Mas a gente tem que entender o porquê que eles vieram parar aqui. Por que portugueses, Por que os portugueses?
Como que chegou um tanto de gringo, um tanto de pessoa nesse lugar onde nós estamos? A gente tem que começar a problematizar isso. Esse é o contexto histórico. A gente precisa entender por que das grandes navegações e por que Portugal ele foi o primeiro de todos os países a chegar aqui. Primeiro, Portugal ele era um estado. Portugal ele foi o primeiro país da Europa, né, a se unificar, enquanto os outros países estavam passando por essa transição da Idade Moderna para a Idade Média, essa transição de se unificar e se tornar único e independente. Portugal ele já estava muito mais à frente, porque ele já tinha um significado, já tinha tudo certo. Como eles não estavam com essas brigas internas de poder, né, de domínio, quem era que dominava, quem não era, ele estava muito mais à frente de todos esses países, né, para sair navegando por aí, por mar afora. Portugal, ele tinha sua política interna bem resolvida, bem organizada. Então, isso contou muito para esse pioneirismo nas navegações. Outro fator muito importante é que os portugueses, eles já tinham grandes experiências com o comércio, já tinham tido contatos com comerciantes, com os comércios da Itália, né, com os italianos. Então, eles já tinham esse domínio do comércio, digamos assim. E foi um motivo muito importante para eles explorarem novas terras, né? Suas tecnologias também eram tecnologias muito boas, né? Eles desenvolveram as caravelas, que vão ser esses barcos melhores para explorar a longa distância. Então, isso conta muito também. A posição geográfica também foi favorável a Portugal. Ele está ali na beira da Europa e era um local muito estratégico, né, onde passam boas correntes de água, então facilitou ainda mais as navegações. E por fim, é importante a gente entender que as navegações elas vão ter o interesse de basicamente todo mundo daquela sociedade de Portugal. Primeiramente, os comerciantes, né? Eles tinham muito interesse nas navegações porque eles iam criar novas rotas de comércio, eles iam estabelecer novas comunicações, enfim, eles iam conseguir comercializar com novos povos, né? Novos produtos. Então, era algo assim de grande interesse para os comerciantes. Para o rei de Portugal, principalmente, também era um interesse, ele também tinha um interesse muito grande, porque para ele significava oportunidade de expandir as riquezas do seu país, justamente naquela época que a Europa ela estava passando por uma crise financeira muito grande. Oportunidade muito grande também para se adquirir riquezas e territórios, e querendo ou não, né, adquirir território naquela época a gente sabe que sinônimo de poder era sinônimo de terra. Então, explorar novas terras seria sinônimo de poder, né, para o rei. A nobreza e os membros da igreja também tinham muito interesse nessas navegações. Por quê? Primeiramente, a nobreza ela ia conseguir servir o rei, né? Ajudando o rei com essas navegações. Iam conseguir cargos importantes, iam conseguir poder, posições melhores na hierarquia. Além disso, a igreja ela ia conseguir muito mais posses e uma influência muito maior também, né, em relação ao rei. Iam conseguir catequizar muito mais gente, iam conseguir espalhar a sua religião. Então, e eles conseguirem isso, conseguir catequizar esses povos bárbaros, entre aspas, né, como era dito por eles, significava agradar o rei e conseguir cada vez mais cargos melhores na hierarquia, que era muito difícil, né, de conseguir um cargo maior. Então, era uma oportunidade muito grande para a igreja. Em geral, as grandes navegações era algo muito importante, porque iria conquistar mais terras, né? Não significava somente o reino vai ser maior em relação à terra, seu espaço ali ele vai ser maior, não significava somente isso. Para eles também era a chance de fugir da sua realidade, fugir da opressão, migrar para um lugar que vai ter condições de vida melhor, um lugar melhor, enfim. A população ela também tinha interesse nisso, né?
as pessoas também tinham pessoas que não gostavam dessas navegações, dessas novas explorações, né? As pessoas que não se agradavam com isso, com as grandes navegações, eram os empresários agrícolas, né? Para eles, eles não tinham nada a ganhar com um monte de gente saindo do seu país, né? Migrando para conquistar novas terras. Eles precisavam cada vez mais de mão de obra para trabalhar nas suas terras, obviamente. E a galera tava toda saindo, né? Dos grandes motivos para as navegações eram as pessoas quererem se aventurar, né? Era um dos motivos também. Querendo explorar, descobrir o mundo, como se existisse um paraíso, entendeu? Como se aqui, quando eles chegaram aqui, nas nossas terras, por conta do clima, diferente do clima de Portugal, né? Que lá é um clima frio. Por conta do clima, da fauna, da flora, enfim. Era como se fosse um paraíso na Terra, digamos assim. Os europeus, eles tinham grandes curiosidades de saber o que tinha além das fronteiras que eles já conheciam, né? Todos esses motivos já dão razão para essas pessoas chegarem até as terras brasileiras. Aí vem os interesses dos portugueses com as grandes navegações, né? Os principais interesses da coroa portuguesa eram o ouro e a prata. Eram o ouro e as especiarias. O ouro, vamos falar um pouco do ouro, né? O ouro é uma pedra preciosa de grande valor. Era uma moeda muito confiável, né? Eles tinham essa ideia de que um governo rico era um governo que tinha metal precioso, né? Especialmente o ouro e a prata. Especiarias, né? A gente pode observar nessa imagem, né? Essas especiarias que nós vamos falar aqui à frente. Mas por que especiarias, né? O que era tão precioso para fazer essas especiarias, elas também eram um dos motivos para as navegações aqui em terras brasileiras, né? O que era tão precioso para fazer esse povo se retirar de suas terras para chegar aqui atrás também dessas especiarias, né? Além de vários motivos que nós falamos aí. As especiarias, elas tinham a fama de algo muito raro, algo precioso, até porque era difícil de se obter especiarias. Coisas que para nós é tão comum, né? Como a pimenta, a gente sabe que existe aí vários tipos de pimenta. O açúcar, o gengibre, a canela, açafrão, cravo, tudo isso é comum pra gente, né? E para eles era algo raro. Naquela época, as técnicas de se conservar as comidas eram muito ruins, né? Como a gente sabe, as técnicas de conservação, a principal era com sal, né? Eles acabavam que salgavam as coisas, os alimentos, para durar mais tempo. E às vezes acabava que estragando ou ficava muito salgadas. Então os temperos, a pimenta, né? Eles acabavam que davam um gostinho melhor às comidas, né? Essas especiarias acabavam que davam um gosto melhor às comidas. Então, as especiarias, elas eram valiosas, não só porque eram raras ou difíceis de conseguir, mas porque elas também eram muito valiosas para o uso, né, no dia a dia. Então, também era um motivo para essa busca, essa exploração, enfim. Ainda no contexto histórico, né, nós devemos problematizar a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Problematizar essa descoberta, entre aspas, que é como nós falamos. Essa descoberta, entre aspas, aconteceu em 1500, né? Como nós sabemos, pelo navegador Pedro Álvares Cabral, né? Que é algo comum, a gente já sabe. É algo meio que decorativo na nossa mente. Ele chegou com a sua frota, né, com muitas pessoas essas que começaram a relatar em escrito, né, digitalizar como eram as terras do Brasil, como era o Brasil. Mas antes dessa descoberta oficial dos portugueses, os portugueses eles já sabiam que o Brasil existia. Vários navegantes já tinham passado por essas terras. Não que existia essa terra em si, essa terra chamada Brasil, né? Mas o rei de Portugal formalmente mandou as expedições de Pedro Álvares Cabral, né? Para oficializar essa descoberta, esse descobrimento, digamos assim.
A gente não sabe de certeza se essa descoberta do Brasil, né, foi intencional ou não foi. Muitos historiadores, né, eles estudam isso, discutem essas possibilidades, né? Mas o que a gente precisa saber é que a expedição oficial, né, de Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. A gente precisa também problematizar essa palavra descobrimento. Uma coisa que a gente deve pensar é por que a gente começa a falar da nossa história desde 1500. Porque a gente não começa a contar a nossa história desde antes, né? Desde o contexto histórico. Sendo que o Brasil é povoado há milhares de anos. Usar essa palavra descobrimento, entre aspas, a gente deve ter um cuidado maior, né? Com o uso dessa palavra e usar ela descobrimento, entre aspas. Falar que o Brasil foi descoberto é uma visão eurocêntrica. E o que seria essa visão eurocêntrica? Essa visão eurocêntrica é algo que valoriza muito os valores europeus, né? Os valores da Europa. Então, falar que o Brasil ele foi descoberto é uma visão eurocêntrica. É uma forma de menosprezar a nossa cultura e valorizar a cultura de Portugal. Muitos historiadores, eles não usam essa palavra descobrimento, mas usam a palavra achamento, ou primeiro contato, porque refere-se, quando você acha algo, aquele algo ele já existia, né? Quando você tem primeiro contato com alguma coisa, com alguém, com uma cidade, com uma terra, aquilo já existia e você teve o seu primeiro contato. Então, usar esse termo descobrimento não é legal, né? Porque descobrir dá a impressão de que aquilo não existia, só passou a existir quando você teve contato, quando você teve acesso, e não, né? Como já existia habitantes no Brasil, já existia terra, já existia vida, já existia cultura, então não é legal usar o termo descobrimento. E sim, poderemos usar o primeiro contato ou achamento. Esse termo, descobrimento, ele faz com que a gente pense que não tinha nada antes dos portugueses chegarem aqui. E já tinha, né? Já tinha índios, essa terra ela já era habitável pelos índios, então usar essa palavra é meio que uma desvalorização da nossa cultura para a valorização da cultura portuguesa. O Brasil já existia, já tinha uma sociedade muito bem formada, já tinha uma cultura estabelecida, já era um país riquíssimo muito antes dos europeus chegarem aqui, né? E quando os navios portugueses desembarcaram na costa brasileira e aí tiveram os primeiros contatos do homem branco com os indígenas, com os nativos, como foi esses primeiros contatos? Bom, gente, basicamente foi uma questão de estranhamento e de curiosidade, né? Porque ali a gente tivemos duas culturas frente a frente, completamente diferentes. Que não sabiam da existência uma da outra. Então, os indígenas, eles deram de cara com aqueles homens brancos, bem vestidos, com adornos de ouro, falando uma língua diferente, com animais diferentes que eles não conheciam, que não haviam naquela costa litorânea, com galinhas, com cachorros. Houve um estranhamento muito grande. Houve uma curiosidade de ambos os lados, né? Tanto dos indígenas com os europeus, como dos europeus com os indígenas. Então, esse primeiro contato não foi marcado pela violência. Foi mais assim uma questão de curiosidade. Agora eu vou trazer para vocês o conceito de relativismo cultural do antropólogo Franz Boas. Relativizar é deixar o julgamento de lado, assim como se afastar da sua própria cultura a fim de entender melhor o outro. Então, basicamente, o relativismo é entender que não existe certo nem errado absoluto quando se fala de cultura, que nenhuma cultura pode definir o que é certo ou o que é errado para as demais culturas. E basicamente é uma questão sobre respeito. E os europeus, no decorrer da aula, a gente vai ver que eles não vão respeitar a cultura nativa, vão querer destruí-la, vão querer mudar os próprios costumes dos indígenas, a forma deles falarem,
a forma deles vestirem, deles agirem, vão julgar como erradas. Enfim, no decorrer da aula vocês vão compreender. As doenças foram uma das primeiras causas da diminuição da população nativa brasileira, pois os navegadores, os portugueses, quando vinham da Europa para o Brasil, nas suas viagens, nas suas grandes viagens navegadoras, normalmente essa viagem durava em torno de 2 meses de barco, era em condições insalubres, não tinha higiene. Cerca de 1/3 da população dos tripulantes morriam. Então, eles chegaram aqui com muitas doenças e os indígenas eles não tinham imunidade para receber essas doenças. Então, eles foram vítimas de sarampo, varíola, rubéola, escartina, tuberculose, febre tifoide, malária, disenteria, gripes, sífilis, quando algum indígena tinha relações com europeus. Então, muitas dessas doenças foram tragas pelos colonizadores e destiladas numa população sem defesa genética e fez com que essa população adoecesse e fez com que essa população morresse mesmo. Vamos dar uma conversadinha agora sobre escravidão indígena. E para que a gente consiga compreender direitinho, é importante que a gente vá no princípio do trabalho indígena em conjunto com os europeus, que era o escambo, gente. Eles trabalhavam em forma de escambo, que era nada mais, nada menos que uma troca comercial sem o uso do dinheiro, né? Sem o uso da moeda. Então, o indígena ele trocava sua força de trabalho e o pau-brasil, que era algo de muito interesse aos europeus, né? Porque produzia uma tinta que em contato com a roupa não saía e como era algo assim raro, só os nobres usavam. Então era um material caro, era um material que só quem tinha contato mesmo era a nobreza. Então o indígena trocava sua força de trabalho por bugigangas, né? Espelhos, tesouras, machados, enfim. Então, nesse momento, era uma troca, digamos que meio que justa, né? Porque, querendo ou não, todas essas bugigangas eram algo de interesse dos indígenas. Então, para eles não estavam saindo perdendo. Muito pelo contrário, porque eles tinham o pau-brasil ali em grande quantidade. E era algo que sempre esteve ali também. A escravidão indígena, ela veio se estabelecer mesmo no período pré-colonial, com a estabilização da economia açucareira. Então, nesse período, os europeus estimulavam guerras entre as tribos indígenas, né? Eles estimulavam seus aliados a guerrear com os outros indígenas que não eram seus amigos, bem dizer. E nessas guerras, eles escravizavam os perdedores, entre muitas aspas, escravizavam os que perdiam as guerras e esses escravos eles iam trabalhar com a cana-de-açúcar, né, na atividade açucareira. Então, esse lance do trabalho, era muito trabalho, era o trabalho compulsório. O indígena, ele era acostumado a uma agricultura de subsistência, trabalhar basicamente para suprir suas necessidades básicas. Então, ele vai trabalhar excedendo os seus limites, né? Como eu já falei, um trabalho compulsório. Então, isso vai acabar gerando muitas revoltas e como o indígena conhecia bem seu território, ele vai fugir, né? Porque a sua terra ele já conhece bem. Então, isso facilita as fugas. Então, em 1537, existe a proibição da escravidão indígena pela Igreja Católica, gente. A Igreja Católica, ela proíbe a escravidão indígena nas colônias europeias. Então, não está podendo mais. E logo em 1540, ela instala a Companhia de Jesus, que nada mais é que vai trazer os jesuítas para o Brasil para propagar a fé católica. Então, nesse período, com o medo da propagação do protestantismo, o catolicismo
ele quer abarcar mais fiéis, né? Ele pretende adquirir mais fiéis. Então, tem a questão da guerra justa, que agora eles dizem assim: tá bom, vocês são pertencentes a nós, só que tem que aceitar nossa fé católica e nossos costumes. Então, quem aceita a cristandade, eles dizem, né, ser pertencentes. Mas quem não, eles impõem a escravidão, né? E para todos os que rejeitam a fé católica. Eu já falei um pouco sobre a catequese e os jesuítas no slide anterior, mas como é algo de bastante importância na colonização brasileira, eu achei interessante retomar. Os jesuítas, eles eram membros da Igreja Católica que estavam espalhados pelo mundo a fim de propagar a fé católica, né? E aqui no Brasil não foi diferente. Eles vieram com algumas atividades a serem feitas, bem dizer, com algumas intencionalidades. Então, uma delas foi instalar a língua portuguesa. Além deles tomarem nosso povo, nossas terras, nossos tesouros, eles também tomaram nossa língua. Então, as línguas nativas foram retiradas e foi instaladas escolas a fim de ensinar a língua portuguesa. A religião católica também foi instalada aqui. Foi tiradas as crenças indígenas, enfim, que eles já tinham antes dos portugueses chegarem, para instalar a fé cristã, a fé católica. Também, gente, os jesuítas, eles vieram a fim de destruir os costumes indígenas e instalar os costumes europeus, né? Forma de vestir, que eles não consideravam certas, de falar, de tudo, de cultuar seus ídolos religiosos. Enfim, foi uma destruição cultural também. Como a gente tinha falado lá em cima do filósofo Franz Boas, do relativismo cultural, eles não respeitaram a diversidade cultural do povo que já vivia em terras brasileiras. Além das doenças, da escravidão compulsória gerando mortes, das guerras entre os próprios indígenas, também houveram alguns agravantes que acabaram gerando a morte de mais indígenas e a diminuição da população nativa. Um exemplo foi as guerras de conquistas, quando os portugueses iam brigar por território com os holandeses, por exemplo, pelo próprio território brasileiro com outros povos. Então eles colocavam os próprios indígenas para guerrear, e nessas muitos morriam, porque eram guerras muito violentas. Outro ponto é o branqueamento, quando os portugueses faziam os brancos se relacionar com indígenas para nascerem crianças menos indígenas, mais brancas, vamos dizer. E outra questão é o apagamento cultural. Como eu discuti já com vocês, é a questão de apagar a cultura, de apagar a fala, apagar costumes, apagar maneiras de se relacionar, apagar questões próprias desse povo. Então, essas foram algumas causas que gerou a diminuição da população nativa. Agora a gente vai, para os indígenas na atualidade. E a gente começa aí se pergunto, o que é a FUNAI? A FUNAI, ela é a Fundação Nacional do Índio, Ela é uma agência governamental brasileira que tem a missão de proteger e promover os direitos dos povos indígenas do Brasil. Como parte do Ministério da Justiça, entre as responsabilidades da FUNAI está promover estudos de identificação, delimitação, demarcação e regularização das terras indígenas, além de monitorá-las e fiscalizá-las.
A população atual indígena do Brasil é de aproximadamente 818 mil indivíduos, representando apenas 4% da população brasileira. De acordo com a FUNAI, né, os índios brasileiros eles estão divididos em 3 classes. Primeiro, os isolados, né, os considerados aqueles que vivem em grupos desconhecidos. Os em via de integração, aqueles que conservam parcialmente as condições de sua vida nativa, né, que estão ali se integrando na sociedade, mas conservando a sua cultura, a sua natureza, as suas terras. E os integrados, ou seja, os nativos incorporados na sociedade, né, nas cidades, no trabalho, enfim, incorporados na sociedade urbana. Agora a gente vai falar, né, da PEC 215, a PEC de 2015. Essa PEC, ela é uma proposta de emenda constitucional, ela trata sobre a demarcação de terras indígenas. Essa PEC, ela tem o intuito de transferir a responsabilidade da demarcação de terras indígenas e quilombolas do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Essa PEC, ela é incentivada principalmente pela banca ruralista, que é das bancadas, né, mais fortes do atual cenário brasileiro. E o que seria, né? O que é essa demarcação de terras indígenas? Como a gente pode ver aí na imagem, né, vários índios na rua, protestando pelos seus direitos, pela demarcação de terra já. A demarcação de terras indígenas, ela é a garantia dos direitos dos povos indígenas à terra. É de grande importância, né, com certeza, para a preservação da identidade dos índios e para evitar conflitos. Essa demarcação de terras, ela tem o intuito de proteger possíveis invasões e ocupações por parte de pessoas que não são índios, dos não-índios. Ela tem também o direito de assegurar a proteção desses limites, né? É também uma forma de preservar a identidade, o modo de vida e as tradições e culturas desses povos indígenas. E o que acontece através disso, né? É definido pela PEC que apenas as terras que já foram demarcadas até o dia 5 de outubro de 1998 estariam garantidas para os indígenas. Seria de fato deles. E o que tem depois vai ser revisado. É algo muito importante para a gente se pensar, para a gente se questionar, porque os indígenas eles ainda existem. Não é porque um índio ele está integrado na sociedade que ele deixa de ser índio, que ele deixa de ter cultura, que ele deixa de ter direito às suas terras, às suas origens, né? Então, ter essa lei que dá direito, que tira o direito do índio depois de 1988, é um desaforo, né? Um desaforo à cultura, à sua própria identidade, à identidade do índio. Então, é algo assim a se questionar de verdade. Por que o índio ele só tem direito à terra, até as terras demarcadas até 1988? Depois de 1988 não existia índio? Não existiu índio? Até a nossa atualidade não existe índio que tem direito às suas terras? Então, assim, né, é algo a se observar, a se questionar e a se pensar melhor. E qual seria o grande problema disso, né? O Congresso brasileiro, ele tem uma característica muito assustadora, né? Que é a bancada ruralista. Essa bancada ruralista, ela seria os defensores, né, que estão ali no Congresso por pautas, né, e levantando suas bandeiras pelo agronegócio. Como a gente sabe, eu não sei se vocês já prestaram atenção em jornais, que tem muito essa disputa de terras, esses problemas dos índios com essas pessoas do agronegócio, né? Eles defendem que o agronegócio que salva o nosso país, né, o agronegócio que salva o Brasil. Isso é um grande problema, porque o agronegócio no Brasil, os latifundiários brasileiros, eles sempre estão em contraste, sempre estão em, digamos assim, conflito com os indígenas, por conta das terras. Eles querem uma redução da demarcação de terras indígenas para poder aumentar, assim, aumentar o seu cultivo, aumentar as terras do cultivo deles.
a gente pode considerar a PEC 215 um perigo para a cultura indígena brasileira. As violências físicas e psicológicas, elas são reais, né? A gente tem acesso a isso. A gente tem acesso a jornais, a sites, a revistas que mostram essas violências físicas. Não só em questão de violência física, mas em violência psicológica também, né? Muitos índios, eles estão sendo assassinados no Brasil. Isso é uma realidade, isso é um fato. Isso é um fato que não dá para ser negado, entendeu? Então, isso vem diminuindo muito o número de indígenas, né? O número de nativos. E as suas terras, elas também têm diminuído, né? Por conta justamente dessas questões, desses conflitos contra o agronegócio e os índios, né? Eles não deixam de ser índio sem as terras, né? Mas é preciso manter o mínimo de estrutura para o cultivo da sua cultura. Não é porque, quer dizer que se tirar as terras dos índios, eles vão deixar de ser índio. Não, mas é preciso preservar, né? Pelo menos um pouco, digamos assim, se for possível, para o cultivo da sua cultura. A terra, ela é importante porque a cultura não sobrevive sem o ser humano e o ser humano, ele não sobrevive sem sua cultura. E essa cultura é feita dentro de suas terras, né? O que estão tirando aí, ceifando dos indígenas. Essa problemática, ela é bastante discutida, né, no nosso país. É uma pauta muito importante que a gente não deve fechar os olhos para essas questões, né? Até porque são pessoas, são humanos, têm direito sim às suas terras, a preservação de sua cultura. Então, muitas das justificativas que as pessoas utilizam, né, para essa briga, essas questões aí é tipo, mas os índios nem estão mais naquelas terras. Os índios agora eles estão na sociedade, os índios eles têm acesso à internet, têm acesso ao celular. E qual o problema disso? Não é de direito? Se todos nós temos direito, por que o índio não? Porque ele nasceu e se criou naquela terra que ele tem que continuar e ficar lá até chegar a hora da sua morte. Não, eles têm direito, assim como nós. Têm direito de estar sim integrado na sociedade, de ter sim as suas terras, para eles conseguirem, né, que essa sua cultura, essa sua identidade, elas fiquem vivas. Então, a gente deve ter um posicionamento melhor em relação a isso, né, uma visão melhor de defesa dessas questões. Bom, pessoal, muito obrigada pela atenção. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima. Boa atividade para vocês.